Olá, amados de meu Pai. Que alegria, e alegria mesmo, de novo, estar em contato com você, através desse programa. Nosso objetivo tem sido sempre o mesmo, é anunciar o Evangelho, não religião. O Evangelho do Deus que se fez gente, que se fez carne, o Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E você pode ser um aliado nosso. Aí vão aparecer os links, estão aí o endereço da tela, da sua tela da TV. Acesse nosso canal no YouTube, PIB Londrina 1 oficial. E no Facebook, facebook.com/Café e Fé. Nós contamos com a sua participação, com as suas orações, com a sua colaboração, com a sua divulgação, para que esse programa se mantenha segundo a vontade de Deus e seja disseminado para um público cada vez maior. Nós vamos dar uma paradinha aqui para o nosso comercial e depois a gente vai voltar conversando sobre o tema de hoje. Eu não tenho salvação. O Senhor é a minha salvação. Algo novo através da cruz de Cristo. Hoje é, porque temos a esperança da glória do amanhã. Louvado seja Deus. Nada muda o caráter de uma pessoa se não é a pessoa de Jesus Cristo. Meu cara, transgenia já faz lá na cruz. Que ele pegou o santo e botou o profano no santo, e pegou o profano e libertou ele e colocou o santo no profano. Isso chama-se transgenia da graça de Deus. Hoje nós queremos tratar um pouquinho sobre a pregação, pregando a verdade, mas pregando a verdade em amor. Se eu tivesse o espírito da cruz, mas fosse de verdade, eu pregaria a verdade de Deus em amor. Eu pregaria com mais ternura. Foi isto que me disse uma pessoa ao ouvir um certo pregador que, pregando a santa mensagem correta do Evangelho, mas pregava com um espírito agressivo, com um ar de arrogância. E aquilo foi uma espécie de soco no meu fígado. Eu tive que me examinar e ver que muitas vezes eu também prego com aspereza, sem misericórdia, ou sem uma atitude de mansidão. Jesus era manso e humilde de coração. Você pode pregar sim com veemência, com firmeza, mas sem agressividade. Mesmo que a verdade deva ser proclamada com toda a ênfase, jamais deve ser dita com deselegância, com rudeza. Nós temos que anunciar um evangelho que é libertador,
que é um evangelho que descomplica, que tira estas coisas de impedimento que as pessoas ficam sobre um peso muito grande. Para aquela pessoa, uma pregação correta, anunciada com um espírito altivo, é tão má como a pregação incorreta, afirmada com um estilo jeitoso. Então, aqui nós temos que considerar isto. Uma pregação correta, anunciada de maneira incorreta, arrogante, é tão perniciosa como uma pregação incorreta afirmada com um estilo jeitoso de tentar aliciar as pessoas e não levá-las a Cristo. E muitas vezes pregadores usam uma pregação para aumentar o seu rebanho e não para que as pessoas ganhem uma dimensão espiritual de libertação. Tanto o bajulador, que quer levar vantagens pessoais, quanto os ciosos e rudes, que querem se passar como defensores do credo, correm o mesmo risco de se tornarem inadequados na sua proclamação. Correm o mesmo problema de gerar conflitos que não... Então, o nosso pedido é, Senhor, tenha misericórdia de nós e faça-nos ser pregadores da verdade e de maneira compatível com o teu próprio caráter. A verdade é verdade sob quaisquer condições. A minha ênfase, por mais viril que seja, não a faz mais verdadeira do que ela já é. Ela é verdade. A verdade da obra de Deus é que Ele veio para nos libertar de nossa arrogância, da nossa tirania. Porém, se eu não for coerente com a maneira adequada de anunciá-la, eu posso gerar uma dificuldade na sua compreensão. Eu tenho certeza que muitas vezes, quando eu prego, eu não tenho sido muitas vezes adequado. Por isso eu tenho clamado ao Senhor. O apóstolo Pedro, ele, em 1 Pedro, capítulo 3, os versos de 13 a 17, ele mostra a maneira adequada de nós testemunharmos na prática do bem, na longanimidade segundo o exemplo de Cristo. Então ele nos diz no verso 13 o seguinte: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? No 14 ele vai dizer: mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, versículo 15, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, aqui, verso 16, todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo.
Ele termina dizendo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Preste atenção que o apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos sempre fazer este anúncio, essa proclamação com mansidão e temor, com uma consciência limpa, com uma consciência boa, para que se vierem a nos acusar, eles fiquem sem desculpa diante do que está sendo dito. Não há nenhuma necessidade de se alumiar o sol, nem do pregador tentar defender a verdade. Ela se basta e basta proclamá-la com a propriedade de um arauto. Não há berros, mas é isto que diz a palavra de Deus. Anunciar com firmeza o evangelho da graça de Deus. Eu creio que a minha maior necessidade é conhecer a verdade e, subsequentemente, saber anunciá-la. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Ele nos liberta de todo o nosso histórico adoecido. E Ele vem ser a nossa vida. Eu preciso saber anunciar a Cristo. A verdade precisa ser dita por quem de direito, a quem de direito e da forma correta. Não usar de qualquer subterfúgio, de qualquer forma inadequada. A Bíblia é a verdade de alfa a ômega, bem como deve ser proclamada de fio a pavio. Jesus foi bem enfático ao nos dizer, eu citei uma parte desse texto de João 8, 31 e 32, quando ele disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não falou isto para outras pessoas, falou para os judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem ligados à minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Todo o oráculo de Deus é verdade. E precisa ser anunciado sem omissão de qualquer parte que pareça contradizer o que eu não sei explicar. Muitas vezes eu não sei explicar mesmo, mas eu creio e eu posso anunciar aquilo que é. Se eu não consigo definir o que é soberania de Deus, eu não devo suprimi-la ou solapá-la em razão da minha limitação. Eu sei dizer como é que Deus é soberano neste mundo tão caótico, mas Ele é soberano. E Ele está governando pardais. E Ele está dirigindo fios de cabelo que caem, ou seja, contabilizando. E nós precisamos ganhar essa dimensão. A força motivadora das missões,
da Igreja Nascente não era a propaganda de belos ideais de fraternidade entre os homens. Era a proclamação da verdade e dos atos poderosos de Deus. Era o anúncio da obra extraordinária de Cristo. Eu quero parar um instantinho aqui e logo nós estamos voltando para a gente continuar pensando sobre isto. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Na nossa estante hoje está um livro que de quando em quando nós repetimos aqui. A Bíblia e a Cruz, de George Campbell Morgan, um autor inglês extraordinário. E este livro trata exatamente desta verdade da palavra de Deus, a velha cruz, a rude cruz, a cruz rústica da história, mas ela precede a história. O Cordeiro de Deus, segundo a palavra, foi imolado antes da fundação do mundo. O projeto de Deus não é um projeto para remendar um acontecimento histórico, mas já previsto desde a eternidade. E aqui este livro é uma das preciosidades que a gente sempre indica para as pessoas poderem conhecer mais desta verdade da palavra de Deus. Nós estávamos falando sobre a motivação das missões da Igreja Nascente, que não estava fundamentado nos ideais de fraternidade entre os homens. Era na proclamação da verdade e dos atos poderosos de Deus. É daí que gera a boa fraternidade. Os homens, para serem verdadeiros e verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade. Precisam ser ganhos de maneira adequada, com a verdade proclamada do Evangelho de Cristo. E eu posso até dizer que precisam ser ganhos pela verdade, a verdade toda e a moda da verdadeira eloquência, com polidez, elegância e sabedoria. No Espírito de Cristo, esse Espírito da cruz, a verdade se distingue como a demonstração da graça e não como a exibição da força argumentativa. Não é uma questão de uma apologética de querer dominar, mas de anunciar, de afirmar. Se houver necessidade apologética, que seja apolínea,
distinta, sábia. Como apolíneo aqui, esse adjetivo tem como a comparação Apolo, aquele deus grego que era perfeito na sua forma, tinha um perfil de beleza, distinção, elegância. Então, isso que precisa ser feito, não essa guerra de querer mostrar que eu tenho melhores argumentos e posso ganhar de você. Quem crê na verdade não necessita prová-la como verdade ou defendê-la, uma vez que é a própria verdade quem se aprova e nos defende. Ela é suficiente. Quando você é sustentado pela verdade, ela mantém você com a posição adequada de poder viver coerentemente. O apóstolo Paulo, ele nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 8, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Ela é suficiente, ela nos sustenta, ela nos mantém seguros. Se alguém não crê na verdade, não é aquele que a proclama que tem a obrigação de convencer o incrédulo, mas é o próprio Espírito de Deus, o Espírito da verdade. É Ele que vai fazer esta obra. Por isso a gente não tem que tentar convencer as pessoas. Eu tenho encontrado muita gente que, quando nós estamos falando do Evangelho, diz, eu não aceito isso, não concordo com isso, não é o meu estilo, não bate isso. Nós não vamos discutir sobre isso. Aqui não tem essa polêmica. E alguns, pela estrada fora, acabam chegando à experiência. Eu me lembro de uma vez que disse, olha, eu não tenho nenhum interesse por isso. E na hora que nós despedimos, eu disse, mas se Deus trouxer a revelação, você vai crer. Pouco depois ele estava crendo, porque não é você que vai convencer, é o Espírito Santo. Nós somos os pregadores da graça e da verdade, que tem graça em seu enunciado e convicção e também elegância na postura de tratar as pessoas, de modo que elas possam conhecer a verdade e deixar que a verdade em si mesmo. Não fomos chamados a convencer os céticos, mas para anunciar a verdade do Evangelho sem a preocupação de dobrar as pessoas com argumentos e métodos. Não são as palavras duras que penetram na consciência do nosso povo. É a voz do amor divino por entre os trovões, dizia C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia. Não são as palavras duras que penetram na consciência, são exatamente, ou é exatamente a voz de Deus, a voz do amor de Deus, o amor divino, entre os trovões da vida. Alguém disse que amar a pregação é uma coisa, amar as pessoas a quem pregamos é outra coisa bem diferente.
E quando nós amamos as pessoas a quem pregamos, nós devemos ser capazes de entender as dificuldades e os pontos de vista. Eu quero expressar aqui a letra de um cântico, de um hino, que mostra este amor de Deus de uma maneira muito, muito linda. Eu gosto muito deste cântico, é um dos meus preferidos. E ele diz assim: amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda surgido lá no céu ao mando Criador. Nem mesmo o sol da aurora esplendorosa e linda, à terra dava força fecundante e infinda. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Antes que existisse qualquer coisa no universo, antes que houvesse a luz no céu, do mando Criador, já existia um Deus que ama, um amor antigo. Há uma outra estrofe deste cântico que diz: amavas-me, Senhor, no tempo em que imolado foi numa cruz sangrenta o meigo Salvador, levando sobre si, sim, todo o meu pecado. O Santo de Israel, o teu Cordeiro amado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que imenso amor! Aquele amor da cruz, quando Jesus ali estava morrendo uma morte que não era dele, era minha, carregando um pecado que não era dele, era meu, e me fazendo parceiro desta morte para que ele viesse ser a minha vida. Que amor imenso! Morrer pelo réu. Uma outra estrofe deste cântico diz: amavas-me, Senhor, no tempo em que atraíste o eleito pecador que o Pai o quis salvar. Embora eu nada faço a merecer justiça, meu ego fez morrer na cruz por tua graça. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que louco amor! Um amor que prevê a queda e prevê a redenção, que está junto dos seus na morte. É um amor que transcende a nossa mente. A penúltima estrofe deste cântico diz: amavas-me, Senhor, na entrada do meu peito, do Espírito de luz, o meu Consolador. E com tesouros 1000 do teu amor perfeito, me trouxe a minha fé em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, és todo amor. É o Deus que se encarna, toma a nossa causa e envia o Espírito Santo para nos gerar fé e nos fazer dependentes deste amor. E finalmente a última estrofe diz assim: a mim sempre hás de amar, pois que jamais o inferno e o mundo poderão ao teu querer se opor. Ao teu decreto, ó Rei, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor! É sempre e sempre amor. É este amor que faz toda a diferença. O Evangelho é a encarnação do amor de Deus, desde a eternidade passada até a eternidade futura, realizando em nós e por nós o tudo de Deus para as nossas vidas. Pregar o Evangelho
a palavra do Senhor sem tentar convencer ninguém, mas anunciando que esta verdade nos alcançou e ela faz a diferença. Eu espero que você ganhe a dimensão do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor quiser e for da sua vontade, nos encontraremos via tela no próximo programa. Até lá!